Olá galera, estamos aqui em mais um dia de gravação do nosso podcast Dias de Eras, onde temos como entrevistadores eu, Jaiana. Eu, Natan, e nós estamos aqui hoje com a vice-diretora Sandra. Dá um oi pra galera. Oi pessoal, prazer estar aqui com vocês. Então, me conte mais um pouquinho da sua infância, de como você era na escola, ser uma boa aluna. Então, minha infância foi saudável, a gente brincava na rua naquela época, amarelinha, esconde-esconde, como todo mundo da minha idade, né? Sempre fui uma boa aluna, muito dedicada aos estudos, então nunca tive nenhum problema escolar, assim, que vale a pena ser contado, assim, não tive nenhuma intercorrência. Não tive treta. Mas você já fez alguma faculdade? Eu sou formada em letras, fiz Universidade de Ibirapuera, concluí em 1999, mas desde 97 eu já era professora. Como que foi essa parte sua de começar a dar aula, até você chegar nessa trajetória de vice-diretora? Então, o início é difícil para todo mundo, né? Sempre uma novidade, a gente vai de encontro ao novo todos os dias, a gente tem que se preparar muito para que a gente consiga dar uma aula de qualidade, que é o que os nossos alunos merecem, né? E assim, foram muitos anos, eu fiz pós-graduação, fiz especialização em leitura, então eu sempre estudei bastante para eu exercer a minha função. E agora não é diferente, como vice-direção, agora a gente está num momento novo, que é P, então tudo é novidade, a gente tem muito estudo para a gente dar conta do recado para vocês. Mas antigamente, qual que era o seu projeto de vida na sua infância? Então, eu queria ser secretária executiva, né? Aí, quando eu comecei a trabalhar, eu tinha 15 anos, aí, intermédio de uma secretária da empresa que eu trabalhava, fui assistir uma aula na FM1, naquela época tinha curso superior para secretárias, e eu fui assistir e aí não era a minha praia. Aí eu sempre gostei muito de história, então a minha primeira opção foi estudar para ser professora de história, mas aí no meio do caminho, foi numa época bem conturbada para os professores de história, não tinha aula, e aí eu me encontrei dentro de letras, que eu gostava muito de inglês, então eu fui fazer letras, e eu acho que graças a Deus que as outras coisas não deram certo, porque eu gosto muito do que eu faço. Eu acho que eu me encontrei fazendo letras. Mas você já participou de algum concurso? Eu sou concursada, sou professora concursada, prestei 2 concursos, graças a Deus fui aprovada, então eu tenho 2 cargos, um de português e outro de inglês. Esse ano eu estou dando aula em outra escola aqui perto. Dou aula de inglês e português na outra escola. E o que você acha desse nosso novo período da PEI, ensino integral? Então, eu gosto muito dessa roupagem da PEI, né? Várias coisas novas, a gente está no processo de adaptação ainda e a gente não consegue viver no integral tudo isso, mas a gente está caminhando. Eu acredito que quando as coisas estiverem funcionando melhor, vocês entendendo que de fato que é a PEI, a gente com certeza vai ser uma escola de referência. Mas quando falaram para você, a escola poderia ser de tempo integral, como foi isso para você? Então, eu estava na direção da escola quando isso aconteceu. Então a gente estudou muito, estudou a legislação, nós fizemos as reuniões com os pais, porque os pais precisavam entender como funciona esse processo. Então foi muita dedicação e logo de cara eu curti essa transição. Eu acredito que seja o melhor para a nossa comunidade, eu acredito nisso de verdade. Você acha que, dentro dessa nova roupagem, assim como você disse, tem uma diferença do período integral da parte da manhã para o período da noite? Tem especificidades, né? O período da manhã eles são mais infantis, precisam de um pouco mais de atenção,
E aí o período da tarde vocês são mais autônomos, né? Já são protagonistas, já conseguem caminhar sozinhos. Então eu acredito que tenha uma diferença sim. Você acha que se você fosse vice-diretora da turma da noite por um dia, você se adaptaria à situação? Sim, porque eu estou no Santo Dias há 14 anos, né? Então vocês não são novidade para mim, né? Eu já estive aqui no regular, já trabalhei de manhã, já trabalhei à noite. Então não é novidade, a gente ia se adaptar a uma outra linguagem que precisa, né? Enquanto as minhas crianças é mais infantil, então a gente tem um outro jeito de lidar, mas eu também acredito que não seria nada de outro mundo não, que eu conseguiria dar conta das ferinhas da tarde. E você tem filhos? Eu tenho uma filha de 17 anos. Uma filha linda de 17 anos. Mas já se formou na escola? Não, tá no médio, numa escola de tempo integral, no Vieira. Por que ela estuda aqui? Então, ela acha que não dá para conciliar filha de funcionário na escola. Ela acredita que ela não ia ser a Isabela, ela ia ser a filha da Sandra. E todos os olhares, principalmente a cobrança, ia ser muito grande em cima dela, né? Que ela ia ter que ser o exemplo, a referência. E ela só quer ser uma adolescente da idade dela. Então, por isso que ela optou por ficar lá onde ela já estava, no Vieira. Você já pensa como vai ser depois que na sua aposentadoria? Eu penso. Muita Netflix. Essa parte já. Muita Netflix. Quero viajar bastante. Quero fazer várias coisas. Por exemplo, eu quero continuar estudando inglês, que eu gosto muito. Não, eu quero continuar, porque senão a mente da gente atrofia. Eu quero continuar estudando, quero viajar. E eu quero dedicar um tempo ao ócio mesmo, ao não fazer nada, porque não fazer nada também é produtivo. Sim. Como que é essa parte de quando você não é a vice-diretora da escola? Como que é o seu lado Sandra, quando você está nas suas horas vagas? Eu sou muito preocupada com as coisas da escola, então eu quase nunca relaxo com relação a separar o que é Sandra pessoal e o que é Sandra profissional, porque eu levo muita coisa para fazer em casa, então eu estou sempre com o olhar voltado para o meu trabalho. Mas é claro que eu vou ao cinema, eu almoço fora, eu viajo, eu faço coisas de pessoas comuns, mas a minha referência sempre é estar voltado para o meu trabalho. Mas você acha que você aproveita o seu tempo quando você está com a sua filha? Ela me cobra muito, né? Então eu tenho que dedicar um tempo. A minha filha teve crises de ansiedade durante a pandemia e teve que fazer terapia, teve que tomar remédio, então foi um momento muito conturbado na minha vida, mas assim, a gente conseguiu, graças a Deus, superar isso e assim, diante da minha rotina conturbada, sempre tenho tempo para dar atenção. Então eu chego em casa, seja a hora que for, eu vou conversar, vou perguntar como foi o dia dela, na escola, em casa, então eu sempre reservo um tempo para a gente conversar um pouco, para a gente estreitar os laços, né, que é muito importante. Citando essa parte meio da pandemia, como você acha que foi a escola durante esse meio de 3 anos de pandemia? Olha, foi o momento que a gente trabalha muito aqui no Santo Dias, mas foi o momento que a gente mais trabalhou, porque os alunos se desconectaram da escola. Então a gente tinha que ficar o tempo todo fazendo busca ativa, fazendo um acolhimento, perguntando como tá, por que não está fazendo as atividades. Então foi um momento de muito trabalho, de muita preocupação mesmo da equipe como um todo, né? Porque assim, a gente ver os alunos desconectados da escola é uma preocupação muito grande, né? Porque se eles não estão conectados, não há aprendizagem. E aí, qual é o nosso papel? Zelar pela qualidade da aprendizagem de vocês. Então, foi o momento que a gente mais trabalhou. E assim, equipe gestora, professores, funcionários, todo mundo o tempo todo ligando, pedindo para vir na escola. Então, foi bastante trabalho, foi bastante difícil para a gente mesmo, porque foi uma realidade que a gente não estava acostumado, né? Um dia estava todo mundo na escola, no dia seguinte estava todo mundo em casa, e o que fazer para a gente continuar a aprendizagem dos nossos alunos, né? Então foi um desafio muito grande, mas eu acredito que a gente tenha conseguido dar conta do recado.
E o que você faz quando um aluno não está interessado em aprender e tal? Como você faz para motivar ele a aprender? Não tem um desejo de aprendizado. É um desafio constante da gente, porque é uma realidade presente no nosso dia a dia, né? Então, assim, a sensibilização, a gente conversa, a gente orienta, eles são próximos de alguns professores e os professores fazem essa mediação. Agora com a tutoria, então, isso ficou bem próximo. E assim, a gente chama a família, a gente encaminha para o CAPS em algumas situações. Então, a gente faz todo um trabalho de sensibilização para que o aluno entenda o quanto a escola é importante para ele, né? Como você acha que será a escola daqui a uns anos? Você acha que ainda vai estar nesse período integral? Eu acredito que o período integral ele veio para ficar, é um plano do governo federal, né, que nos anos muito próximos, eu não tenho agora o ano de cabeça, 50% das escolas se tornarão escola de tempo integral. Então eu acredito que venha para ficar e que vai ampliar essa questão das escolas de tempo integral. Você vê aqui pertinho da gente já tem uma outra escola que também é de tempo integral, no Rio Bonito, onde a minha filha estuda. Então isso é uma realidade que veio para ficar e a gente precisa se adaptar a ela, né? Não tem como fugir mais. Meu Deus. Peraí. Por que você não é vice-diretora dos dois horários? Porque essa divisão? Porque na PEI de 2 turnos tem 2 vices, então cada um ficou responsável por um horário, né? Por que você não escolheu a gente? Não, é que assim, eu tenho 2 cargos, né? Então eu precisava ficar num horário que fosse capaz de eu assumir o outro cargo e dar aula, né? Se eu saio daqui 9 da noite, e como eu gosto de pegar ensino médio para dar aula, então, à noite ficava mais fácil eu pegar o ensino médio do que o fundamental. Então, foi essa a minha opção. Foi pensando no meu segundo cargo. Mas... E assim, eu gosto dos pequenininhos também. Eles me dão trabalho, eles deixam meu cabelo branco, mas eu gosto de lidar com as criancinhas. Mas por que você escolheu exclusivamente o Santos Dias? Eu já estava aqui, né? Eu cheguei aqui em 2014. Eu era coordenadora de uma escola em Parelheiros, do Prisciliana, desde 2005. Aí eu quis ficar mais perto de casa, porque a minha filha estava crescendo, e os filhos crescem, precisam de mais atenção do que quando é pequenininho, né? E aí eu queria ficar mais perto de casa, aí eu vim para o Santo Dias. E assim, o Santo Dias agora é minha casa, né? Eu gosto de estar aqui, eu gosto de todo mundo, dessa interação com o aluno. E eu esqueci o que vocês tinham perguntado. Também esqueci. Nossa Então, Senhora. Por que você escolheu o Santo Dias? Tá, então, fundamental, meus olhos, né, têm um olhar mais afinado para o fundamental. Que vai crescendo, vai ficando mais difícil de lidar, né? Os pequenininhos são mais acolhedores, eu acredito. Mais acolhedores. Pra mim. Acho que tem mais o meu perfil, né? É isso. Mas eu amo vocês, tá? Deixa eu pensar. E cri. Pode fazer pergunta polêmica? Eu posso não responder? Você não tem essa opção. Pergunta como é que foi essa mudança pro tempo, tipo, papel, como Já é que é? perguntou. Já? Já. Tô mostrando. Beleza. Como eu sou uma pessoa muito curiosa, né, galera? Eu queria saber se na sua época, assim, quando você era mais jovem, você tinha essa parte meio de ficar, não ficar, de namoradinho. Então, gente, o meu pai era amigo da diretora do Vieira, eu estudei no Vieira. Então não tinha esse lance de ficar, porque o meu pai ia ficar sabendo e ele sempre foi muito bravão. Então a gente tinha que ficar ali certinho, porque qualquer coisa ia cair nos ouvidos dos meus pais e aí não ia dar certo, né? Eles sempre foram muito severos, a gente tinha que andar ali na linha, senão o bicho pegava.
Então não houve. Lógico que a gente se interessava por um garoto ou outro, mas nunca passou de interesse platônico mesmo. Ele lá e eu cá, só isso. Você acha que essa parte mesmo dos seus pais ter sido rígidos meio que te fez essa mulher forte? Eu acho que sim, mas eu acho que eles também cortaram um pouco da minha adolescência. Então eu não tenho muitos casos para contar. Eu nunca fui a baile antes dos 19, que quando eu comecei a trabalhar, então dá uma certa liberdade. Então eu nunca fui a baile, nunca namorei, assim, nunca tive esses crushes que vocês dizem. Então eu acho que eu perdi um pouco da minha adolescência porque eu tinha que estar sempre certinha, porque senão o bicho pegava lá em casa. Mas você, na sua infância, você já sofreu bullying? Por alguma coisa que você já fez? Então, eu sou tão desencanada com essas coisas. Se eu sofri, eu não me lembro. Né? E assim, na minha época, todo mundo tinha apelido, porque era gordo demais, porque era magro demais, e a gente não dava tanta importância assim, né? Hoje que tem uma lei, que e aí a coisa ficou mais séria. Mas antes a gente chamava o gordo, magro, careca, isso, e a gente agia com mais naturalidade, eu acredito. Mas você acha que os tempos mudou de lá pra cá? Porque hoje em dia você vê muita gente sofrendo por causa disso. Sim, hoje ficou mais sério, né? Hoje as brincadeiras ficaram mais sérias. Então a gente tem que ter um olhar mesmo. Porque o que eu costumo dizer é que se o outro não está se divertindo, não é brincadeira. Então talvez antigamente a gente não desse importância que deveria, né? Mas hoje as coisas estão mais graves e mais sérias e a gente tem que ter esse olhar porque o bullying realmente ele existe, né? E a gente vê aqui o tempo todo na escola. A gente tem que mediar conflitos e assim, situações que os alunos não querem vir mais à escola, que eu acho que é muito grave, que a escola é um ambiente coletivo, então todo mundo tem que se sentir bem na escola. Então quando o aluno fala para mim que não quer vir mais na escola por alguma situação de bullying, eu fico muito triste e aí a gente tem que tomar outras medidas mais severas com os alunos, né? Mas você acha que se já tivesse dado mais atenção no passado, hoje em dia teria muito... Minimizado a situação? Minimizado hoje em dia. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. A gente ia saber lidar melhor agora com essa situação. Se a gente tivesse dado o devido valor mais lá atrás, né? Quando a gente achava que não era só não ligar e pronto. Porque assim, o que era para mim, não só ligar, para você era uma coisa grave. E a gente não tinha essa dimensão antes, né? Aí quando os professores começaram a trazer esse tema para a sala de aula, e aí a gente começou a entender, começou a ver a gravidade da situação, aí a gente começou a ter um olhar diferente. O que você achou dessas novas matérias que entraram, como eletiva, matemática tecnológica, projeto de vida? É uma coisa nova para nós alunos e meio que para você também. Para a gente também. E assim, eu acredito que seja super importante. A nossa escola já tinha o dia D, que é quase uma eletiva, então é um momento de construir coisas novas, colocar o protagonismo de vocês à mostra, né? Projeto de vida é fundamental, porque é através do projeto de vida que ele vai construir agora os alicerces para ele conseguir alcançar o que ele deseja no futuro, né? A gente tem muito aluno que diz, eu não sei o que eu quero fazer, eu não quero estudar. Então é o projeto de vida que vai desmistificar isso e ajudá-lo a encontrar um caminho. Pode ser a universidade, pode ser o curso técnico, mas que vai ajudá-lo a ter um caminho, né, no futuro. E a tecnologia, né, faz parte do nosso dia a dia. Eu tenho muita dificuldade ainda em tecnologia. E eu acredito que a maioria dos nossos alunos, então, vem para dar esse suporte para que a gente consiga andar nesse mundo novo, né? Esse mundo tecnológico. Você acha que essa parte meio da tecnologia meio que tira o foco do aluno dos estudos? Porque, tipo, a analista mesmo, como que fala? Naquela parte das coisas acadêmicas e tudo mais, fala que o celular só é
para o uso pedagógico. Pedagógico. Vocês acham que tipo, essa parte meio da internet meio que desfoca o aluno? Desfoca o aluno. Ele tem o mundo nas palmas das mãos, né? A nossa escola, eu não estou falando o Santo Dias, eu falo a escola de modo geral. Ela ainda está meio que parada no tempo, né? As carteiras ainda são do mesmo jeito de quando eu entrei na escola em 1500. E aí o que acontece? Tudo muda. Então, e a escola não mudou. Então a internet acaba sendo mais atraente do que uma sala de aula tradicional. Mas assim, o que a gente precisa perceber é que, apesar da gente ter o mundo nas mãos, a gente precisa saber lidar com esse mundo. Então tem hora que favorece, mas tem hora que atrapalha. Favorece para uma pesquisa, atrapalha quando eu estou ouvindo música, enquanto o professor está falando, atrapalha enquanto eu estou lá no joguinho e o professor está explicando a matéria. Então eu preciso ter o discernimento para saber quando me ajuda e quando me atrapalha. E ela atrapalha sim, né? A gente vai na sala de aula, o aluno está ali com o celular embaixo da mesa, jogando, e o professor está lá explicando. E aí, ele perdeu aquele momento de explicação. Que talvez, tudo bem, tem as videoaulas. É verdade, videoaula é excelente. Mas às vezes, uma coisinha só que o professor na sala de aula faz que muda todo o rumo, né? Então, a videoaula é legal, mas não tem aquele contato. Olha, é assim, olha, você perdeu esse passo e etc e tal. Então eu acho que ajuda, mas se a gente souber usar com sabedoria. Igual, como que fala? Meio que sobre essa parte do contato do aluno e o professor, a gente meio que sentiu saudade durante a pandemia, porque a gente tinha aquele contato direto de você tirar uma dúvida, uma explicação. Exatamente. E do nada o nosso mundo foi dentro de casa e saber as matérias, as atividades pelo centro de mídia, e os aplicativos também não eram muito dos bons, então acaba que prejudicava tudo. Exatamente. E agora que vocês estão aqui, vocês têm que aproveitar ao máximo a presença do professor, né? Para tirar dúvida, para sanar as dificuldades e as lacunas que ficaram nesse período todo que vocês ficaram em casa. Saindo dessa parte de escola agora, você tem algum estilo musical que você curta? Eu gosto de sertanejo, eu gosto de samba. Mas você tem uma música favorita? E agora não me vem na mente, mas eu gosto de sofrência. Você vai ter que falar. Ai, meu Deus, palpitações. Eu queria saber qual que é o seu signo, porque você vai... Eu sou de peixes. Dizem que é romântico, que é meloso, mas eu não só achei muito isso não. Tô fugindo um pouco de peixes, viu? Minha filha que diz que o ascendente, alguma coisa assim, é touro, que é metódico, que é mais certinho, é centrado. Eu acredito que eu tenho um pouco mais de touro do que de peixes mesmo. Você acredita nessas coisinhas? Eu acredito às vezes. Às vezes você fala, nossa, isso é legal. Tem gente que tem aquelas paranoia de... que às vezes você vai precisar ir, sua cor do dia é essa? Não, eu nem tenho tempo pra isso. Você é muito culpada, esqueci. Eu acordo muito cedo, vou dormir muito tarde, e às vezes eu chego em casa e vou preparar a aula para outro dia, então... Como é que você concilia corrido. essa parte nos outros dias, você é vice-diretora, e na outra escola, em outro período, você dá aula? É muito tranquilo para mim, essa transição nas duas funções. Lá eu sou professora e me comporto como tal. Então eu faço as coisas, faço tudo que me pede dentro do período que foi solicitado. Eu sou muito tranquila porque eu sempre acumulei, então eu sempre consegui transitar nesses dois com tranquilidade. Sei sempre qual é o meu lugar. Não, tem uma pergunta que é como que ela se vê a escola daqui a uns anos? Já fez, eu acho. Já fez? Acho que é isso. É isso. Que bom. Faz o encerramento então. Deixa eu pensar. Bom, galera, esse foi o nosso podcast de hoje. Era gravado com a nossa ilustre presença da nossa vice-diretora Sandra. Foi um prazer ter você aqui. Você tem algo para falar? Eu agradeço a oportunidade, espero que tenha respondido.
o que vocês queriam saber a respeito e estou aí à disposição quando vocês precisarem. E eu amo vocês e o ensino médio. Hoje foi bom Porque também. ela falou que gostava do fundamental, né, galera? Hoje também foi bom porque a gente conseguiu ver um pouco o lado pessoa da Sandra e não um vice-diretora. Porque isso é bom, ver o outro lado Só das não pessoas. vê o lado das broncas, né? Eu sou legal. Se eu for comprar de tanta bronca que eu vejo, Jesus amado. Tá horas aqui falando. É isso, galera.